Boa tarde, oitavo ano. Vamos começar agora a aula de número 4 da matéria de filosofia. Já vou compartilhar a tela com vocês aqui. E hoje nós vamos falar sobre o empirismo de David Hume. Então, antes de começar o conteúdo, é importante que vocês saibam que nessa aula de hoje eu vou fazer um pouco mais de leitura dentro do conteúdo com vocês, porque tem alguns questionamentos que eu preciso fazer em cima do que está escrito. Então não adianta só eu explicar, eu preciso mostrar o que está escrito, fazer a leitura com vocês, para depois comentar em cima desse conteúdo. Então é importante que vocês prestem atenção, pausem o vídeo, façam as anotações que vocês acharem necessárias para a gente poder continuar, tá certo? Lembrando que daqui a 2 semanas e meia já vão começar as avaliações de testes, de exercícios avaliativos, né? Que os exercícios avaliativos já devem ter começado, mas os testes já vão começar também. Então, não fiquem dando bobeira. Anotem, porque na hora de estudar vai ficar mais fácil, tá certo? Então, lembrando para vocês que a ideia de empirismo se dá a partir da associação que aquela pessoa tem com um acontecimento, ou seja, a pessoa tem que estar ali para poder saber, criar uma ideia sobre aquilo, tá certo? O empírico é você estar ali, tá? Tá empírico, tá? Você tem que estar naquele lugar para poder ter aquela sensação e saber o que vai definir, correto? Então vamos lá. Bom, quem foi David Hume? O que ele defendia? Então olha só, ele foi dos acadêmicos, dos pensadores ingleses em relação ao empirismo, ele foi o que teve das suas obras um patamar assim de mais destaque, tá? E aí onde ele nasceu? Aí eu já estou aqui, ó. Ele nasceu em Edimburgo em 1711. E desde jovem se apaixonou pelo estudo dos clássicos e da filosofia. Já em 1729 teve a poderosa intuição de uma nova ciência da natureza humana, da qual nasceu a ideia básica de sua obra-prima, o Tratado sobre a Natureza Humana, em 3 volumes publicados em Londres entre 1739 e 1740. Em 1748 foi publicado um resumo com o título Ensaios sobre o Intelecto Humano, rebatizado por fim em 1758 com pesquisas sobre o intelecto humano. O sucesso literário veio, porém, com os ensaios morais e políticos em 1748. Entre as obras, recordamos Os Princípios da Moral, Discursos Políticos, 4 dissertações e a História da Inglaterra, em 8 volumes. De 1763 a 1766, foi secretário do embaixador inglês em Paris, e quando voltou a Londres, levou consigo Rousseau, com o qual, porém, as relações logo se deterioraram. Nos últimos anos, retirou-se de Edimburgo, onde se dedicou às novas edições de suas obras e às revisões dos diálogos sobre religião natural. Então, pessoal, agora eu vou começar a falar com vocês sobre o que o David Hume criou. Qual foi essa ideia? Por que o empirismo dele é diferente dos outros? Então, olha só, o que acontece. É na obra O Tratado sobre a Natureza Humana que Hume lança a base de seu método empírico. Eu estava falando com vocês sobre o empírico, é de viver aquilo. Qual era o objetivo? O objetivo era fundamentar os limites da mente humana no processo de conhecer. Isso ele deu o nome ele chamou de geografia mental. O que é isso? O que é essa geografia mental? O que é o processo do conhecer? Na verdade, para Hume, as fronteiras que nossa mente possui, elas se formam a partir do momento que nós estabelecemos um conhecimento. Ou seja, quando eu percebo que eu criei um conhecimento sobre alguma coisa, eu acabo criando novos limites, novas fronteiras. Por exemplo, eu estou numa sala escura e aí eu estou com uma lanterna.
Se eu andar, e a lanterna, ela não ilumina tudo, ela só ilumina 1 metro à minha frente. Então, quando eu dou um passo à frente com aquela lanterna, eu estou tendo conhecimento do que está mais na minha frente. Automaticamente, eu criei um novo conhecimento. E a partir daquele novo conhecimento, as minhas fronteiras, elas também mudam, elas se ampliam. Ou seja, o conhecimento, de acordo com o Rumi, e eu acho que todos concordamos, acaba criando novos limites, acabam criando novas fronteiras. Tanto é verdade que quem gosta de estudar, quem gosta de aprender, eu não estou falando só matéria de escola, estou falando em relação a tudo, tá? Quem gosta de aprender sempre expande suas fronteiras, sempre aumenta a sua ideia de evolução. Uma observação importante é o seguinte: esse empirismo defende que todos os conteúdos da mente estão associados às percepções. Por quê? Lembra que eu falei com vocês do escuro? Que com uma lanterninha, quando eu dou um passo para frente, eu tenho uma nova percepção? Então, a partir dessas percepções que vão sendo formadas, que eu vou criando com o passar do tempo, que eu vou conhecendo coisas novas, eu acabo tendo acesso a novos conteúdos. E o que são essas percepções? São representações internas do que ocorre no exterior. Ou seja, essas percepções, elas acontecem quando eu tenho uma ideia, quando eu crio uma ideia, ou seja, claro que é dentro de mim, né? Quando eu crio uma ideia sobre o que está acontecendo por fora. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples para vocês, que acontece muito na nossa escola. Tem sempre um bobo ou uma boba que grita, que gosta de aparecer. E aí, você, aluno, não está acostumado com isso. E aí, acabam se formando várias ideias sobre. Então, um único acontecimento, né, que acabou ocorrendo, várias pessoas têm percepções diferentes. Como assim? Alguns outros alunos acham isso legal e querem fazer parecido, querem fazer igual. Outros acham isso ridículo. Outros acham tão ridículo que até ignoram. Ou seja, as pessoas têm percepções diferentes sobre o mesmo acontecimento e esse acontecimento tem uma interiorização diferente. Um exemplo no esporte, a gente pode pensar em qualquer esporte. Por exemplo, dois times. Quando o meu time vence e o seu perde, a minha percepção é de felicidade, a sua é de tristeza, mas poderia ser ao contrário, tá certo? Então essas interpretações, elas acabam acontecendo de acordo com o que nós queremos, de acordo com o que nós pensamos. Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem ficar à vontade para parar a aula, pausar, que eu vou estar lá no chat para poder tirar dúvida. Tá certo? Bom, a partir disso, fica evidente que dessas percepções nós acabamos criando o que pode ser chamado de conteúdos mentais. E esses conteúdos mentais, pessoal, eles se dividem em impressões e ideias. Então vamos lá. Tem uma marcaçãozinha aqui que eu quero que vocês façam em relação às impressões e às ideias. Aqui na página 12, no último parágrafo, diz o seguinte. Vamos lá. As impressões, é porque impressões e ideias, elas se formam a partir disso que acontece no exterior que eu falei com vocês, tá? É o que nós vemos, o que nós sentimos. E a partir disso, eu quero que vocês escrevam isso daqui, ó. As impressões em nível mais intenso e vivo do que as ideias correspondem à forma imediata como o homem apreende a sua experiência, como, por exemplo, as sensações, as paixões e as emoções. Logo, ter a impressão de algo significa sentir. Então, a gente tem uma sensação, a gente sente algo. Já as ideias, que é a segunda parte, cópias, desculpa, cópias das impressões possuem menor intensidade e, com isso, menor correspondência em relação ao fato experienciado. Em suma, ter alguma ideia significa pensar, correto? Então, a ideia é o pensamento,
As impressões são as sensações que nós temos em relação a alguma coisa. E aqui, essa observação eu acho importante. Fica evidente que, segundo os princípios de Hume, que toda ideia deriva de alguma impressão, não havendo, portanto, qualquer ideia que seja inata, como havia proposto o Descartes. Ao questionar essa tradição racionalista, Hume se mostra um filósofo cético. O que é cético, pessoal? É uma pessoa questionadora, que não acredita somente pelo outro falar, ele quer entender. Por duvidar de qualquer possibilidade de construção do conhecimento fora da experiência. Ou seja, ele se torna cético porque Hume não acredita que é possível uma pessoa, um ser, aprender sem ter acesso à experiência, sem questionar, sem saber se aquilo é bom ou ruim. E eu, assim, uma opinião de uma pessoa de fora, por exemplo, a minha, eu acho que ele está certo. Dificilmente a gente vai ter uma opinião correta sem vivenciar aquilo, sem saber o porquê daquilo. Quando a gente não sabe, a gente não vivencia, é difícil dar uma opinião sobre. Por exemplo, eu não estou falando que é certo roubar, não estou falando que é certo assaltar, não estou falando que é certo vender drogas. Mas, por exemplo, o que aconteceu na vida daquela pessoa para que ela possa chegar àquela etapa, a esse fim do poço que é roubar a outra pessoa, que é assaltar. Então, é claro que alguns de vocês vão me responder que é porque alguns querem vida fácil, ou sei lá, gostam da emoção, mas outros com certeza chegam a essa etapa porque já tentaram trabalho de todas as formas e não conseguiram. Então, é difícil a gente julgar se a gente não está na pele do outro, ok? Bom, continuando. E aí, essa ideia junto com as impressões acaba formando, de acordo com Hume, o que nós conhecemos como imaginação. Então, o que é a imaginação? A imaginação, pessoal, é a associação de ideias variando em três operações básicas: a de contiguidade no tempo e no espaço, a de semelhança e a de relação de causa e efeito. Essas definições elas estão aqui, ó, e eu vou ler para vocês. Então vamos lá. A operação de contiguidade pode ser exemplificada por uma ideia associativa de proximidade. Por exemplo, ao sentir fome, o sujeito imagina comida ou um lugar para comer. Isso é contiguidade. Já a operação de semelhança pode ser exemplificada quando o sujeito vê a fotografia de uma pessoa e relembra automaticamente da pessoa representada. Isso é a semelhança. Por fim, a relação de causa e efeito pode ser exemplificada quando um determinado objeto cai de certa altura e é possível determinar a sua queda. Essa última operação mental, no caso a de causa e efeito, promovida pela imaginação, será um tema de grande discussão para o empirismo humano, que, ao mesmo tempo, constata sua importância, mas também apresenta certas críticas, que no caso vocês vão ver mais para frente. Por quê? Essa parte de causa e efeito, pessoal, ela fala do que vai acontecer e quais vão ser as consequências em cima disso. Então, por exemplo, olha só, um exemplo simples aqui, ó. Ampliando a discussão sobre essa questão de causa e efeito, o Hume vai acabar mostrando que sua fundamentação é, antes de tudo, a experiência que, ao longo de sucessivas repetições, acaba constituindo no sujeito o hábito de interligar entre dois respectivos fenômenos certa regularidade. Então, um exemplo. Ontem e hoje, ao acordar por volta das 6 da manhã, o sol nasceu. Logo, amanhã, no mesmo horário, o sol nascerá. Então, esse é causa e efeito. É a relação que ele está mostrando de que coisas repetidas você pode fazer uma associação parecida. Aqui embaixo, vem mostrando para vocês o esqueminha. Olha só, o garotinho, o sujeito, com a experiência da maçã. Quando ele come a maçã, a experiência gera uma percepção, ele cria uma ideia, ele tem impressões sobre aquilo.
essa impressão do gosto, essa impressão do tato, essa impressão do cheiro. E a partir dessa impressão, acaba se formando as ideias mais complexas ou simples. No caso, as mais simples são chamadas de percepções menos fortes. As mais complexas, elas acabam se dividindo nisso que eu acabei de mostrar para vocês. Tá certo? Aqui embaixo vem mostrando um jogo, e aí eu quero fazer um comentário rápido com vocês, por quê? Tudo isso, a repetição dessas ideias, acaba formando o que nós chamamos de hábito. Por exemplo, nesse jogo que vocês estão vendo aí de sinuca online, quanto mais a pessoa joga, mais ela tem, vamos dizer assim, a percepção do jogo. Ela sabe exatamente como ela tem que bater, porque não é só bater. Ela tem que saber bater na bola para saber aonde ela vai parar, para saber se ele vai conseguir matar a bola na caçapa, e se ele não matar, aonde a bola branca vai parar para o outro jogador não conseguir colocar a bola dentro da caçapa também. Então essas percepções, elas vão acontecendo de acordo com essa repetição. E essa repetição ela acaba se chamando hábito. Por exemplo, o hábito do estudo. Todo dia quando você estuda, faz com que o seu hábito de estudo melhore. Então essa repetição dessas ideias, essa repetição desses atos, acabam fazendo com que você tenha um hábito. E esse hábito, quanto mais você faz, melhor ele fica. Ok? Para encerrar a aula de hoje, eu quero fazer essa última colocação aqui para vocês, ó, que fala o seguinte. Aqui, ó. Aqui se constata algo importante segundo o empirismo de Hume em relação ao hábito. Ao mesmo tempo em que o hábito se apresenta como o grande guia, o referencial muitas das vezes usado pelos homens em suas ações diante das experiências, ele também pode oferecer certo perigo quando nos limitamos à questão da antecipação de uma determinada ação sem confirmação da experiência. Por quê? Quando nós temos um hábito em relação a alguma coisa, a tendência é que nós façamos aquilo. Por exemplo, eu estou habituado a, sei lá, dar um cuspe para cima quando alguém espirra. Claro que isso é um exemplo, tá, gente? Então, isso eu faço repetidamente quando alguém espirra. Mas por que isso é perigoso? Quando eu tento antecipar, olha só. Um exemplo, não é garantida que determinada jogada feita no caso da bola terá o mesmo sucesso em comparação às outras, o que já aconteceram. Ou seja, ele está falando de que eu ter o mesmo hábito sobre acontecimentos parecidos nem sempre vai ter o mesmo resultado. Por quê? Porque a imprevisibilidade é algo que marca a experiência. E aí nós vamos aprendendo com essa experiência. Tanto é verdade que o sucesso, não, na dúvida de sucesso ou não de determinada ação, somente a experiência real permite conclusões. Ou seja, nós só vamos conseguir aprender se coisas diferentes acontecerem. Se toda vez que aquela situação eu tiver a mesma reação, tiver o mesmo hábito e sempre ter o mesmo resultado, eu nunca vou evoluir. Eu nunca vou ser desafiado para ter uma evolução maior. Ok? Lembrando a vocês que qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo. Façam as anotações que já está chegando o primeiro teste. Ok? Um abraço a todos e tchau.